Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. A gente vai ler a partir do versículo de número 10. Vou deixar você procurar com bastante calma para a gente acompanhar junto. Talvez a sua versão seja um pouquinho diferente da minha. Mas acompanhe aqui também, vai estar aqui no telão. Amém? Todo mundo encontrou? Posso ler? Diz assim, ó. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Eu gostaria de enfatizar aqui o último versículo que eu li, versículo de número 13, a parte B, que vai dizer assim, ó, para que possais resistir no dia mau. Amém? Esse texto ele é muito conhecido para todos nós que somos cristãos, que frequentamos a igreja já há algum tempo. E ele é conhecido como a armadura de Deus, a armadura de Deus para a vida do cristão. Mas hoje eu não gostaria de enfatizar as armaduras que é descrito aqui em Efésios, nesse capítulo de número 6. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a igreja de Cristo na terra e a sua função, o mistério da igreja na terra. Amém, queridos? A gente sabe que a igreja ela foi fundamentada, ela foi trazida pelo próprio Cristo, quando instituiu os seus discípulos ali no início da sua trajetória, do seu ministério, ensinando eles o cuidado em relação às pessoas, aquilo que ele veio fazer nessa terra. E nós vamos ver que a epístola, a carta que Paulo escreve para a igreja de Éfeso, é uma carta que foi escrita pouco mais de 2000 anos. Ela foi redigida ali em cerca de 60 depois de Cristo. E ela ecoa na nossa atual era. A igreja de Cristo, ela precisa ter um entendimento de qual é a sua função, para que ela foi estabelecida e para que ela está nesse mundo. E quando nós sabemos o porquê nós estamos aqui, porque Cristo nos chamou, porque Cristo estabeleceu a igreja, fica mais fácil entender que muitas coisas da nossa vida não são simplesmente mero acaso, mas propósito de Deus. Então essa carta que Paulo escreve para a igreja de Éfeso, ele começa descrevendo a forma como a igreja foi estabelecida. E ele vai começar dizendo no capítulo de número 1, o primeiro fundamento é que a igreja ela não é algo exclusivista, porque o judeu acreditava que ele era o filhinho favorito de Deus e não dividiria esse título com ninguém. E Paulo vai vir trazendo para a igreja, na ocasião, a igreja de Éfeso, que havia uma distinção entre judeu e gentio. O judeu ele não aceitava que um gentio frequentasse a igreja, a mesma sinagoga, o mesmo ambiente em que um cristão judeu estava. Eles não aceitavam dividir um espaço físico com alguém que não pertencesse à sua raça. Eles eram
exclusivista. E Paulo vem trazendo no capítulo de número 1 que esse muro da separação que existia entre judeus e gentios foi derrubado na pessoa bendita de Jesus Cristo através do seu sangue na cruz. Porque em Cristo não existe nem judeu, nem grego, nem da circuncisão e nem da incircuncisão, porque todos são um em Cristo. Então a primeira advertência de Paulo com essa carta é de que a igreja do Senhor, ela é uma igreja que não é exclusivista. Ela não pode olhar para aqueles que estão lá fora e dizer que eles não pertencem ou não podem pertencer à igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela aceita, ela comporta todos quanto declaram que Cristo é o Senhor e Salvador. E Paulo já começa a derrubar essa questão de exclusividade. Ele vem começando a trazer o significado da igreja na terra. E que por vezes a gente acha e a gente enxerga que ainda continua, parece que o mesmo comportamento da igreja de Éfeso, o mesmo comportamento do povo de Éfeso, parece que a gente ainda continua observando nos dias atuais. Porque a gente vê pessoas que se dizem pertencer à igreja, que se chamam de igreja, excluindo outras, dizendo que não podem pertencer ao mesmo ambiente, porque não pensam de forma igual. Mas a igreja do Senhor Jesus, que foi estabelecida com o sangue do Cordeiro de Deus, ela comporta, ela aceita todos. A mudança, ela vem por meio de Cristo Jesus unicamente. Amém? E Paulo, ele vem começando a trazer essa revelação a respeito da igreja do Senhor Jesus. E nós vamos ver que a luta da igreja do Senhor ao longo de todos os séculos, ao longo de todos os anos, desde que foi estabelecida a igreja do Senhor, sempre foi perseguida. A igreja do Senhor, ela sempre foi caluniada, difamada, perseguida, e no princípio era pior do que os dias atuais. Hoje, atualmente, a gente não vê uma perseguição, pelo menos no nosso país, como havia no início da igreja de Cristo. E sob a pressão da perseguição, das afrontas e das acusações, a igreja do Senhor começou a crescer, começou a prosperar, começou a estabelecer propósitos. E sabe por que a igreja do Senhor Jesus continua e permanece de pé até os dias de hoje? Desde quando iniciou-se a igreja do Senhor, ela sempre foi perseguida. Desde a era dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos, das primeiras igrejas, dos pais da igreja do Senhor, nós vamos ver que a igreja era muito perseguida, mas a igreja prosperava e crescia. Por quê? Porque a igreja, ela não foi fundamentada em bases humanas. A igreja de Cristo está fundamentada numa base principal, que é o Senhor Jesus. Pedro, quando tem um encontro com o Senhor Jesus, ali eu não me lembro agora qual é a ocasião, acredito que seja Mateus, no capítulo de número 18, se eu não estiver errado. O Senhor Jesus, ele pergunta para os seus discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E alguns dos discípulos começam a responder. Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. Mas Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando Pedro tem essa afirmação, o Senhor Jesus olha para ele e fala assim: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o próprio Espírito de Deus. E ele vai continuar a declaração desse mesmo texto. Vou achar para ler com vocês, que agora fugiu um pouco da mente. É capítulo de número 16. E Pedro vai continuar dizendo, e Jesus vai dizer para ele, versículo 17, assim, ó: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne, não foi o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, tudo que ligares
na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa declaração de Cristo é algo maravilhoso e por vezes é mal compreendido. A igreja ela não foi fundamentada sobre o alicerce da vida de Pedro. A igreja de Cristo foi fundamentada sobre o próprio Cristo. Se a igreja fosse fundamentada sobre o apóstolo Pedro, essa mesma igreja não estaria de pé na nossa atual era. Ela só permanece de pé porque ela tem uma base bem firme, que é a pessoa bendita do nosso Jesus. Quando o Senhor Jesus ele declara que tu és Pedro, aqui é um trocadilho no grego que diz Petros, que significa fragmento de uma pedra ou pedra pequena. Quando Jesus declara sobre esta pedra, Petras, significa grande rocha, edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo, sobre mim mesmo essa igreja vai ser edificada, através do meu sangue na cruz do Calvário. Essa igreja vai ficar firme e vai permanecer. Pode vir perseguição, pode vir aflição, mas a igreja não vai sucumbir. E essa igreja, ela continua de pé até os dias de hoje. É bem verdade que essa igreja, ela está bem debilitada. É uma igreja que por vezes se encontra cansada. É uma igreja que por vezes se encontra esmorecida ou até mesmo adormecida. Mas a igreja ainda continua de pé, por causa de Cristo. E quando Paulo começa a trazer essa carta para a igreja de Éfeso, e ele começa trazendo essa declaração, dos versículos que nós acabamos de ler, ele vai dizer assim, agora para finalizar a carta. Ele começa falando a respeito do muro de divisão que existia entre judeus e gentios. Depois Paulo vem começar a tratar sobre relacionamentos pessoais. Paulo ele enfatiza diversas áreas da vida do cristão que por vezes são difíceis. Esses relacionamentos tratados por Paulo dizem respeito a algo além da nossa compreensão. A revelação que ele vai trazer no final dessa epístola, no final dessa carta, vai desvendar todo o restante da carta. Porque se você observar a carta apenas de modo instrutivo, apenas de modo disciplinar, você não vai entender o conteúdo espiritual que essa carta tem para a vida do cristão. E é algo extraordinário. Paulo ele vai terminar essa carta dizendo, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A fortaleza do cristão não está baseado apenas nos métodos instrutivos da igreja. Paulo sabia que não era apenas as instruções, não era apenas a letra que traria a base fundamental para a igreja resistir em meio a circunstâncias adversas. Existia algo além. E ele vai dizendo, revesti-vos, ou seja, vestivos de novo de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por vezes, a igreja do Senhor Jesus não tem compreendido que a atmosfera da igreja, do contexto atual, é muito mais sobrenatural do que física. A igreja tem tratado muitas questões terrenas de forma mais importante do que coisas espirituais. A igreja tem muitas vezes se preocupado com tantas coisas que são visíveis aos olhos humanos e talvez fáceis de resolver, esquecendo de coisas espirituais que transcendem a nossa visão ótica humana e ecoam na nossa razão, da nossa fé. E é isso que Paulo ele quer trazer o esclarecimento para nós. E ele vai dizer, porque a nossa luta
ela não é uma luta carnal. A nossa luta não é uma luta travada contra um ser humano de carne e osso. A nossa luta não é contra o meu irmão que me olhou diferente. A minha luta não é contra alguma situação inadequada no meu ambiente de trabalho. A minha luta, o meu problema transcende essa terra. É uma luta sobrenatural. E a igreja que entende, compreende e se apossa dessa verdade é uma igreja que resiste. Sabe por que muitas igrejas estão sucumbindo? E quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas. Porque quando Jesus usa o termo igreja, ali no texto que nós lemos de Mateus capítulo 16, o termo do original é eclésia, do grego eclésia. Ekleo significa para fora, ek, chamados. A igreja de Cristo foi chamada para fora. Chamada para fora da onde? Para fora de um sistema corrupto que é o mundo. E nós estamos agora inseridos dentro de um reino perfeito, que é o reino de Cristo. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Eu não sei se eu estou sendo muito complicado no meu raciocínio, mas eu quero que você entenda. E sabe o que é mais extraordinário de tudo isso? Esse reino que nós estamos inseridos agora, pastor Mateus, é um reino de Cristo. É um reino que já venceu. A igreja de Cristo, ela ainda não teve a total compreensão de que a nossa luta, ela já foi vencida através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Quando nós temos esse entendimento, nós começamos a nos apossar das ferramentas que o Senhor Jesus deixou à nossa disposição. E tendo esse entendimento que a nossa guerra não é uma guerra carnal, olha só o que Paulo vai tratar. Paulo vai tratar a respeito de relacionamento homem-mulher. Paulo vai tratar a respeito de relacionamento patrão e empregado. Paulo vai tratar de relacionamento tratando pai e filho. Paulo vai tratar de relacionamento entre gentio e judeu. E sabe o que ele explica no final? Queridos irmãos, igreja que foi chamada para fora, a sua guerra não é no meio dos seus relacionamentos. A sua guerra é no mundo espiritual. Quando nós temos essa compreensão de que essa verdade que nós acreditamos, ela não depende de disciplinas teológicas, vou te sentar lá para você aprender. Isso depende de joelho no chão, jejum e busca da presença do Senhor Jesus. As disciplinas espirituais, talvez, muitas vezes, na maioria das vezes, confundem a nossa razão, porque é difícil de compreender. Talvez hoje, se nós fôssemos falar na nossa atual era, século 21, sobre demônios, sobre potestades, sobre principados, muitos, talvez até mesmo pessoas que estão aqui, tratariam esse assunto com muito ceticismo, não acreditando talvez nesse mundo espiritual que existe e é tão real quanto o natural. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo natural. E o cristão que tem esse entendimento consegue transcender esses dois mundos, entendendo de todas as nossas batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Quando ele olhar para alguém olhando para ele diferente no trânsito, ou xingando de palavrão, ou falando qualquer coisa, ele vai entender que atrás, por trás daquela situação, daquela ocasião, existe algo espiritual. E quando nós temos essa compreensão e esse entendimento, nós começamos a mudar a nossa postura. A gente começa a abrir os nossos olhos e a entender
que em diversas situações a nossa luta está equivocada. Estamos lutando contra pessoas. Estamos lutando contra irmãos. Estamos nos degladiando como inimigos. Quando na verdade, o que Cristo veio trazer na cruz é a paz que excede todo entendimento humano. A igreja que compreende esses mistérios é uma igreja que resiste. É uma igreja que permanece. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. O termo resistir, deixa eu achar aqui para você. O original grego eu achei maravilhoso. Versículo de número 13. Resistência. Deixa eu encontrar. Achei. Antisteme, que significa colocar-se contra, opor-se, resistir, se posicionar. Esse é o original do termo utilizado pelo apóstolo, se referindo à igreja que resiste no dia mau. A igreja que resiste no dia mau é a igreja que se posiciona contrária ao sistema corrupto inserido pelo próprio diabo. Porque quem coordena esse mundo que nós vivemos, senão o próprio inimigo das nossas almas? A palavra do Senhor vai dizer que o mundo jaz no maligno. Ele tem autonomia e autoridade diante daqueles que se entregam à devassidão do pecado, à imoralidade e uma vida sem Deus. Ou seja, um mundo corrupto, um mundo corrompido, de uma natureza deturpada. Mas a igreja do Senhor que entende é a igreja que resiste. É a chamada resistência. E sabe o que é mais interessante? Resistir não significa guerrear. Até porque, quando Paulo ele continua na declaração, ele traz várias ferramentas de defesa para a igreja e apenas uma de ataque. E a única de ataque é a palavra de Deus. E o Senhor vai dizer que a palavra de Deus já está em nós. Ou seja, quando verbalizamos a palavra, quando tomamos posse da palavra, quando afirmamos a palavra, estamos nos posicionando e atacando não pessoas, mas o mundo espiritual governado pelo inimigo e seus demônios. Mas sabe que talvez você vai ficar um pouquinho triste. Mas a igreja, ela está aqui nessa terra muito mais para sofrer ataque do que para atacar. A igreja do Senhor Jesus, ela não foi chamada para o ataque, para o enfrentamento. Pelo contrário, ela foi chamada para ser resistência, firmeza. Pode vir ataque de onde vier, pode vir palavras da onde for, pode vir perseguição da onde for. A igreja que está baseada na pessoa bendita de Jesus é uma igreja que permanece firme. É uma igreja que não se abala. Sabe por que a igreja de Cristo, ela, quando Jesus usa aquela parábola do joio e do trigo, ela é comparada ao trigo? Sabe por quê? Porque o trigo, ele tem a flexibilidade de se dobrar
em meio às circunstâncias, mas ele não quebra. Já o joio, ele é enrijecido, ele é firme, mas quando vem as intempéries, os problemas, a dificuldade, o joio se quebra. Mas a igreja do Senhor foi chamada de trigo. Por isso pode vir a adversidade que vier. Nós podemos até nos curvar, nós podemos até ter problemas, mas nós não vamos nos quebrar, porque estamos baseados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu gostaria muito que você tivesse esse entendimento hoje. Saísse daqui de posse dessa palavra. E não apenas ouvindo como ouvinte, mas sendo praticante daquilo que você está escutando. Colocando em prática a sua função como igreja de Cristo na terra. Uma igreja que foi chamada para fora, a fim de impactar e trazer luz em meio à escuridão. Uma igreja que foi chamada para fora para ser o sal que irá trazer tempero, irá trazer temperança em meio ao mundo caótico. Essa é a função da igreja de Cristo. E mesmo em meio às nossas diferenças, nós continuamos sendo igreja. Isso não muda o coletivo, nós somos ainda a noiva que o Senhor Jesus está para buscar. E o que é mais interessante para a gente finalizar, para que vocês possam resistir no dia da calamidade, no dia mau, no dia de maior dificuldade, no dia mau, no dia que talvez você não queria nem levantar da cama, no dia que você não queria nem mesmo estar aqui dentro da igreja, no dia que você não queria nem estar fazendo nada. É nesse dia que, diante de qualquer problema que você esteja enfrentando, você vai resistir às investidas do seu inimigo e vai permanecer firme no Senhor. Não importa as circunstâncias externas, não importa o que você está passando neste mundo, Cristo ainda continua sendo a nossa verdade. A igreja do Senhor precisa desse entendimento. A igreja do Senhor precisa parar de focar os seus olhos apenas nas coisas da terra. A igreja espiritual, queridos. A igreja espiritual. Você e eu somos seres espirituais. Paulo, ele traz essa distinção, agora não me lembro em qual carta, acredito que seja em Corinto, na carta aos Coríntios, a respeito do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. O homem natural é o ser criado pelo próprio Deus. O homem carnal é o homem de natureza caída, entregue ao pecado. E o homem espiritual é aquele que entregou a sua vida a Cristo e entende que tudo depende do Senhor Jesus. Que nós possamos ter esse entendimento. Que a gente possa colocar em prática os ensinamentos desse texto maravilhoso para a nossa vida. Para que a gente possa resistir. A igreja foi chamada para ser resistência. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu não vou esticar muito, eu quero fazer uma oração apenas. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. O louvor vai estar adorando. E eu gostaria de fazer uma oração nessa noite. E eu gostaria que você somasse a sua fé à minha, para que nós juntos venhamos nos apropriar dessa palavra. Tomar posse daquilo que foi ministrado nessa noite e começarmos a resistir. Começarmos a nos posicionar como oposição. Foi para isso que nós fomos chamados. Uma igreja que não se curva
uma igreja que não se entrega, uma igreja que não esmorece, uma igreja que mesmo em meio a tantas circunstâncias, é uma igreja que persevera. Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos encontramos diante da sua presença nessa noite, neste lugar. Eu creio que nós fomos chamados de igreja, nós fomos escolhidos pelo próprio Deus, instituídos pelo Senhor Jesus, através da cruz do Calvário, nós somos a igreja do Senhor. Compradas com o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, esse sangue que nos torna limpo, esse sangue que nos lava de toda a iniquidade, sangue este que nos purifica e nos torna puro como a lã, sangue esse que limpa os nossos corações e as nossas mentes, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Senhor, foi por isso que o Senhor nos resgatou e nos redimiu. Somos chamados igreja, aqueles que foram chamados para fora. Senhor, nós não pertencemos a um sistema humano. A igreja do Senhor não foi estabelecida por homens. A igreja do Senhor não foi estabelecida por pessoas. A igreja do Senhor foi estabelecida pelo próprio Cristo. Oh Espírito Santo, e nós acreditamos que a igreja do Senhor, ela não vai sucumbir diante das adversidades. Eu creio que a igreja do Senhor, ela não vai esmorecer diante de toda perseguição e afronta que o nosso adversário tem levantado e lançado contra nossas vidas. Senhor, nós seremos resistência onde nós passarmos. Senhor, nós não vamos nos corromper com o sistema corrupto desse mundo, Senhor, que tem tentado ser implementado em vários lugares. Senhor, em várias praças, escolas, cidades, governos, países. Nós somos a igreja. Nós somos chamados pelo Senhor. Nós somos redimidos pelo teu sangue. Nós somos a igreja. Espírito Santo, quem dita a regra da igreja, Senhor, não é o sistema político do nosso país. Senhor, quem dita, Senhor, as regras da igreja, Senhor, não são pessoas mal intencionadas. Quem dita as regras da igreja continua sendo o anjo da igreja, aquele que caminha entre os 7 castiçais de ouro. Ah, Espírito de Deus é o Senhor. Sim, é o Senhor. A igreja, ela foi estabelecida em um lugar, Senhor, como forma de resistência. Senhor, e eu como teu ministro nessa noite, eu clamo, me colocando na posição de cada um dos meus irmãos nessa noite. Senhor, o Senhor tem visto as nossas aflições e lutas. Senhor, o Senhor tem visto como o inimigo tem sido cruel, Senhor, contra a tua igreja nesta terra. Senhor, ele não tem deixado sossego, Senhor, mas ele tem tentado afrontar a tua noiva. Senhor, ele tem até conseguido tocar, Senhor, mas nós clamamos aquele que tem todo o poder, aquele que detém a chave da igreja, aquele que detém a chave de Davi, que abre, e quando ele abre ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a resistência de Cristo na terra. Existe uma missão. Ah, Espírito de Deus, a igreja neste mundo, ela tem uma missão. Oh, Espírito de Deus, abre os olhos da igreja, Senhor. Oh, Espírito de Deus, que a igreja veja e cumpra a sua missão de relevância nesta terra. Oh, Espírito de Deus, que a igreja não perca tempo, Senhor, com picuinhas.
Oh, Espírito de Deus, com coisas banais e desnecessárias. Senhor, mas que a igreja assuma o seu papel de relevância. Papel esse de levantar o caído, de resgatar aquele que se encontra nas garras de Satanás. Senhor, de trazer esperança a um mundo que está em meio ao caos. Essa é a igreja que o Senhor comprou. Nós somos a resistência. Oh, Espírito de Deus, devolva para tua noiva hoje neste lugar a visão, a visão de igreja, a visão de chamados para fora. Oh, Espírito de Deus, nós não pertencemos a este mundo. Este mundo é um lugar que não nos cabe mais. É um lugar que não nos comporta mais. Oh, Espírito de Deus, devolva para a igreja, Senhor, as chaves do reino dos céus. Senhor, para que tudo aquilo que a gente ligar na terra seja ligado no céu. Oh, Espírito Santo, venha sobre nós nessa noite, e venha sobre a tua noiva, venha sobre a tua igreja hoje nesse lugar. Eu creio numa igreja que resiste, uma igreja que não se entrega. Senhor, e é isso que eu te clamo nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer o convite para você. Eu gostaria de saber se tem alguém que ainda não confessou Jesus como o seu Salvador. Eu gostaria de te dar essa oportunidade de confessar Cristo e entregar a sua vida por completo ao Senhor Jesus. Tem alguém nessa condição hoje, nesse lugar, que gostaria de se entregar ao Senhor Jesus? Tem alguém que gostaria de retornar para os caminhos do Senhor? Pastor, eu estava afastado, me distanciei, caminhei longe do Senhor, mas hoje eu entendo que não existe lugar melhor do que a presença de Jesus. Tem alguém que gostaria de sair do seu lugar e vir até aqui à frente? Não. Eu gostaria de estender mais um convite agora. Você que gostaria de uma oração, que essa palavra ela falou no seu coração, e você entende que você não tem sido aquilo que Jesus te chamou para ser, que é a igreja do Senhor. Você não tem sido a igreja de verdade, mas no meio do caminho você se deixou levar por uma visão equivocada, trilhando caminhos que não são aquilo que o Senhor espera. E você gostaria que o Senhor devolvesse a visão de igreja. Saia do seu lugar, venha até aqui na frente. Nós vamos estar orando por você. Não se sinta constrangido, não se sinta envergonhado. A igreja foi chamada para fora. A igreja do Senhor foi chamada para ser resistência. A igreja do Senhor foi chamada para ser aquilo que o Senhor espera que ela seja. Saia do seu lugar e venha receber essa oração. É uma noite de oportunidade para nós. O Senhor quer devolver chaves do reino espiritual, no reino dos céus, na mão de pessoas nesse lugar.
O Senhor me induz a falar nessa noite que muitas coisas na sua vida estão trancadas, muitas coisas estão travadas, e o Senhor quer devolver a chave do reino para você nessa noite, neste lugar. Saia do seu lugar e venha receber esta oração. O louvor vai estar adorando e você tem a oportunidade de vir.